Olá, bem-vindos a mais uma aula, aula 3. Nesta aula veremos os padrões de comprimento, massa e tempo. Na aula anterior, vimos que as grandezas podem ser medidas e é interessante que o modo como medimos sejam padronizados. Iremos ver um pouco da história dos padrões do comprimento, da massa e do tempo. Vejamos como já funcionou a padronização para a medição do comprimento. Em 1983, chegou-se à atual definição do metro, que ela é baseada no comprimento de onda da luz gerada por um laser de hélio-neon no vácuo. No entanto, em tempos anteriores, a barra de platina-irídio foi utilizada como um protótipo do metro. Isso entre 1889 a 1960. Aqui eu faço um pequeno resumo da história dos padrões da medição de comprimento, mas o aluno que tiver interesse, ele pode pesquisar e vai ver que nós tivemos outros parâmetros para medir o comprimento. Hoje, define-se o metro como a distância linear percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo, onde esse intervalo de tempo é 1 dividido para 299.792.458 segundos, onde a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 300.000 km por segundo. Para que vocês entendam, aqui estamos falando que o comprimento é baseado na velocidade da luz e no intervalo de tempo, ou seja, um intervalo de tempo muito pequeno. Eu vou observar o quanto a luz percorreu. Assim, o que observamos é o quanto a luz percorreu em um pequeno intervalo de tempo. Diferente do comprimento, a massa permanece com os mesmos padrões antigos que foram estabelecidos lá em 1889 na primeira Conferência Geral sobre Pesos e Medidas, onde o quilograma foi definido como a massa equivalente à massa de um cilindro de liga de platina-irídio. Esta massa padrão ela se encontra guardada no Boreal Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, na França. Temos um segundo padrão de massa. Esse segundo padrão de massa, ele é bem interessante para a biologia, porque aqui nós estamos falando de uma unidade muito pequena. E sim, a biologia trabalha com coisas muito pequenas. Por exemplo, quando falamos em células, ou quando falamos em proteínas, ou quando falamos em aminoácidos, nós estamos falando em uma unidade muito pequena. E qual é esse segundo padrão de massa? É baseado no átomo. As massas dos átomos podem ser comparadas entre si, mais precisamente que com o quilograma padrão. Por essa razão, temos um segundo padrão de massa, o átomo de carbono 12. O átomo de carbono 12 tem 12 unidades de massa atômica, o U, que é esse o nosso segundo padrão de massa, a massa atômica. Então, consideremos o carbono 12 e dividimos ele em 12 partes. Uma dessas partes é a chamada unidade de massa atômica U, também chamada de Dalton. Assim, esse U ou esse Dalton, comparando com o quilograma, é igual a 1,66 vezes 10 a menos 27 kg. É uma unidade muito pequena. Como já disse no slide anterior, o átomo de carbono 12 tem 12 unidades de massa atômica, que pode ser chamado também de Dalton, e essa unidade é bastante utilizada na biologia. Um exemplo da utilização desta unidade, o Dalton, pode ser vista na imagem à direita, onde nós temos uma corrida utilizada pela técnica de eletroforese em gel, onde as moléculas são separadas a partir da sua massa molecular. E assim vamos ter várias bandas. Por exemplo, nós podemos dizer que nessa coluna A5 nós temos uma molécula que tem uma massa molecular aproximadamente de 50 kilodaltons. E aqui esta outra que estou apontando ainda na coluna A5, ela é mais pesada ainda, ou mais massiva. Essas moléculas aqui vão ter aproximadamente entre 100 e 120 kilodaltons. Falamos de massa, vamos falar de outro conceito, a massa específica. Este conceito é bastante utilizado, principalmente quando trabalhamos com fluidos, que são líquidos e gases. Massa específica também pode ser equivalente àquilo que nós chamamos de densidade. Então, para determinar a massa específica ρ de um material, isolamos um pequeno elemento de volume ΔV em torno de um ponto e medimos a massa ΔM contido nesse elemento de volume. A massa específica é dada por ΔM por ΔV, ou simplesmente por M por V, ou seja, a massa dividida pelo volume. Geralmente, as massas específicas vão ser expressas em quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, ou seja, a gente está falando de massa por unidade de volume. Quilograma, unidade de massa, metro cúbico, unidade de volume, ou grama, que é uma unidade de massa, por centímetro cúbico, que é uma unidade de volume. Poderíamos utilizar também o litro, que é outra unidade de volume. Falemos agora também sobre a padronização do tempo.
Na atualidade, a padronização do tempo é baseada no relógio atômico, onde átomos de césio 183 têm uma transição entre níveis energéticos e perfilam uma frequência de 9.192.631.770 ciclos por segundo, de forma que esses átomos de césio sempre vão emitir uma radiação nessa mesma frequência. E isso é um bom padrão de medida de tempo. Desta forma, em 1967, o segundo foi redefinido como o tempo necessário para completar 9.192.631.770 vibrações de um átomo de césio. Agora vamos para a lista de exercícios para o aluno, que vai a dica de como resolvê-los. O micrômetro também é chamado de micron. Letra A. Quantos microns tem 1 km? Letra B. Que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro? Se observarmos a tabela que foi mostrada na aula 2, vamos observar que o micrômetro é 10 a menos 6 metros, que significa que eu peguei 1 metro e dividi ele em 1 milhão de partes. 10 a menos 6, 1 milhão. Então, eu dividi o metro em 1 milhão de partes. Então, em 1 metro eu tenho 1 milhão. E em 1 quilômetro, vamos ter quanto? Se 1 metro eu tenho 1 milhão, é claro que em 1 quilômetro eu vou ter uma unidade maior. Eu tenho quantos metros em 1 quilômetro? Eu tenho 1000 metros em 1 quilômetro, ou seja, cabe 1000 metros em 1 quilômetro. E em 1 metro, a gente viu que cabe 1 milhão de micrômetros. Então, fazendo essa conta, vocês vão encontrar quantos micrômetros a gente vai ter em 1 quilômetro. Letra B. Que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro? Assim, nós podemos pensar, quantos centímetros eu preciso para que eu tenha 1 micrômetro? A gente sabe que o centímetro é bem maior que o micrômetro. Então, eu preciso de um valor menor do que 1 centímetro para ter o micrômetro. Por isso, fração. Se formos observar a mesma tabela citada anteriormente, se eu dividir o centímetro em 10 partes, eu vou ter o milímetro. E se eu dividir o milímetro em 1000 partes, eu vou ter o micrômetro. Então, pensando dessa forma, nós vamos conseguir encontrar qual é essa fração do centímetro, que é igual a 1,0 micrômetro. Questão número 2. Os engenheiros hidráulicos do Brasil usam frequentemente como unidade de volume de água o milímetro de chuva, definido como o volume de água necessário para cobrir 1 metro quadrado de terra até a profundidade de 1 milímetro. Uma forte tempestade despejou 50 milímetros de chuva em 30 minutos em uma cidade com uma área de 26 km quadrados. Pergunta: que volume de água em metros cúbicos caiu sobre a cidade? Aqui a dica é saber qual é a área dessa cidade em metros quadrados. Nós temos em quilômetros quadrados. Vamos pegar ela para metro quadrado. A outra coisa que temos que fazer é transformar esse 50 milímetros para metro. Então, 50 milímetros vale quantos metros? A dica para resolver essa questão é descobrir o volume. Nós estamos falando de qual é o volume e nós temos que descobrir o volume. Mas como é que eu descubro o volume? O volume é a área vezes a altura. Qual é a área que nós estamos falando? A área é a área da cidade, que é 26 km quadrados. E qual é a altura? A altura é a altura coberta pela água, que segundo a questão foi de 50 milímetros. Então algumas coisas não são tão importantes aqui. O que importa para a gente é área, 26 km quadrados, e altura, que é 50 milímetros. Aqui fala que foi 30 minutos de chuva, ou seja, aqui em 30 minutos conseguimos cobrir os 50 milímetros. Então temos a área, 26 km quadrados, e temos a altura, 50 milímetros. Pede-se que esse volume seja em metros cúbicos. Então o que temos que fazer? Transformar os 50 milímetros em metros e transformar os 26 km quadrados em metros quadrados, ou seja, quanto equivale 26 km quadrados em metros quadrados? Quanto equivale 50 milímetros em metros? Então, fazendo essa conversão de unidades, 50 milímetros para metros e 26 km quadrados para uma unidade em metros quadrados, vocês vão fazer a multiplicação da área vezes a altura e vão encontrar o volume em metros cúbicos que caiu sobre a cidade. Questão número 3. A planta de crescimento mais rápido de que se tem notícia é a Esperiuca Ripley, que cresceu 3,7 metros em 14 dias. A pergunta é a seguinte: qual foi a velocidade de crescimento da planta em micrômetros por segundo? Quando falamos em velocidade, nós falamos em distância ou comprimento dividido pelo tempo. Então, nós vamos pegar 3,2 metros dividir por 14 dias.
Mas a questão não ficou tão simples assim, porque nós não queremos metros por dia, nós queremos micrômetro por segundo. Então eu tenho que transformar esses 3,7 metros em micrômetros e os 14 dias em segundo, ou seja, quantos segundos tem 14 dias e quantos micrômetros tem 3,7 metros. Fazendo essa conversão, é só fazer a divisão desse valor que foi encontrado e vamos ter a velocidade em micrômetros por segundo. Questão número 4. Um tempo de aula de 50 minutos é aproximadamente igual a 1 microséculo. Letra A. Qual é a duração de um microséculo em minutos? Aqui podemos usar uma regra de 3, fazer um processo inverso. Ou seja, se 50 minutos é um microséculo, agora nós queremos saber o seguinte. Um microséculo vale quantos minutos? Aqui usamos apenas uma regra de 3 e vamos descobrir quanto equivale o microséculo em minutos. Questão número 5. O ouro, que tem uma massa específica de 19,32 gramas por centímetro cúbico, é um metal extremamente dúctil e maleável, isto é, pode ser transformado em fios ou folhas muito finas. Letra A. Se uma amostra de ouro com massa de 27,66 gramas é prensada até se tornar uma folha com 1 micrômetro de espessura, qual é a área da folha? Letra B. Se em vez disso o ouro é transformado em um fio cilíndrico com 2,5 micrômetro de raio, qual é o comprimento do fio? Bom, aqui a dica é a seguinte: vamos pegar o conceito de massa específica ou de densidade. Massa específica é a massa pelo volume. Então, se nós pegarmos a massa específica do ouro, que é 19,32 gramas por centímetro cúbico, significa que para cada centímetro cúbico eu tenho 19,32 gramas. Então eu consigo, fazendo uma regra de 3, saber qual volume essa massa de 27,66 gramas de ouro ocupa. Sabendo disso, fica fácil resolver a questão A e a questão B. Mas como assim? Primeiro encontre qual volume que essa massa de 27,63 gramas ocupa. Repetindo, encontre o volume que essa massa de 27,66 gramas ocupa, sabendo que a densidade ou a massa específica do ouro é de 19,32 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, eu sei que 19,32 gramas ocupa 1 centímetro cúbico. Então, quantos centímetros cúbicos ocupa 27,66 gramas? Sabendo disso, eu vou saber o volume. Sabendo desse volume para a letra A, como eu sei que a altura da folha é de 1 micrômetro, então eu vou saber qual é a área da folha. Lembra que volume é altura vezes a área. Então, se eu souber qual o volume que ele ocupa, eu já tenho um dado que é o volume, eu vou ter o dado da altura, então falta só o dado da área e assim você encontra qual é a área que esse ouro vai ocupar. Na letra B, segue raciocínio parecido. Você vai calcular a área, que é muito pequena, que vai ser a área dada por esse raio. Nesse caso, a fórmula da área de um cilindro é 2πr ao quadrado, ou seja, vai ser esse 2,5 que é o nosso raio em micrômetros ao quadrado. E aí você vai encontrar o comprimento do fio. Nesse caso, a área, que é a área do cilindro, vezes a altura do cilindro. A questão de número 6, supondo que a água tenha massa específica exatamente a 1 grama por centímetro cúbico, determinar a massa de 1 metro cúbico de água em quilogramas. E letra B, suponha que são necessárias 10 horas para drenar um recipiente com 5.700 metros cúbicos de água. Qual é a vazão máxima da água do recipiente em quilogramas por segundo? Essa aqui, a letra A, vou dar uma dica super fácil. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 kg por metro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 kg por metro cúbico. Então aqui já praticamente dei a resposta. Então, quantos quilogramas cabe em 1 metro cúbico de água? Ou quantos quilogramas cabe em um volume de 1 metro cúbico? A letra B é bem simples também. Nós estamos falando de vazão. A vazão máxima, que significa a quantidade de massa por tempo. Então aqui eu tenho que descobrir qual é a massa dessa água. Ou seja, tem 5.700 metros cúbicos de água. Isso dá quanto em massa? E dividir pelo tempo. A gente está falando 10 horas, mas a gente quer em segundos. Então transforma 10 horas em segundos, descobre qual a massa de 5.700 metros cúbicos de água. E assim você consegue resolver essa questão. Por enquanto é só, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais!